E o sistema vascular? O diabetes é uma doença que ela predispõe à formação de placa de colesterol, de gordura e cálcio dentro do vaso. É o que a gente chama de aterosclerose. Então, é um processo de enrijecimento do vaso que o diabetes é um dos gatilhos principais. Doutora, e por que o paciente com o diabético, ele sofre com essa má circulação sanguínea? Por causa dessas placas, então? Isso, essas placas, elas vão diminuindo a luz do vaso, dificultando a passagem do sangue e dificultando a nutrição dos tecidos. Então, os tecidos sofrem com falta de sangue por causa dessas placas de gordura e de colesterol. Doutora, e assim, como que deve ser uma boa circulação sanguínea? O que ela deve acontecer ali? Então, o sangue ele tem que sair lá do coração, né, rico em oxigênio, e chegar em todos os tecidos de uma maneira uniforme e de acordo com a demanda daquele tecido. Então, por exemplo, quando a gente caminha, a musculatura da perna ela vai demandar mais sangue e os vasos eles têm essa capacidade de dilatar e levar sangue até o local que precisa. Mas no diabetes, o que acontece? A parede do vaso ela fica rígida e as placas vão diminuindo a luz do vaso. Então, o sangue ele tem dificuldade de chegar nos tecidos. Então, isso acontece em todos os vasos do corpo e é o que a gente vê, por exemplo, na retina. Se lá no olho, se acontece isso, tem a cegueira do diabetes. Se acontece lá no rim, o paciente acaba evoluindo para hemodiálise, né, para perda da função do rim. Isso também pode acontecer nas carótidas, dificultando a irrigação cerebral, levando ao AVC. Nas coronárias, levando ao infarto. E nas pernas também isso acontece, levando a alguns sinais e sintomas de dor, de dificuldade para caminhar. Então, por isso que é bom as pessoas cuidarem, ficarem atentas a isso também, né? Mas, doutora, em relação ao pé diabético e o sistema vascular, qual que é a ligação? Porque a gente sabe que ali tem que ter também um cuidado muito especial até no tratamento, né? Isso, o pé diabético é algo que as pessoas sempre sabem, assim, que é sempre muito comentado, né? E é realmente o que a gente está falando aqui, de falta de circulação. Só que no diabetes tem uma particularidade da circulação periférica, que a gente diz, onde o diabetes mais afeta é da virilha para baixo, são os membros inferiores. E, em particular, os vasos pequenininhos lá do pé. Isso faz com que os nervos do pé, eles não recebam sangue de uma maneira adequada e eles ficam como se fossem mortos e ficam com comportamento, eu falo que é de fio desencapado. Por quê? O paciente que tem o pé diabético, ele não vai sentir, né? Ele tem a perda da sensibilidade e a gente tem que pensar que a dor é algo que vem para nos proteger toda vez que a gente... Ficarem atentos, né? Sentir uma dor, a gente sabe que algo você, tá errado, você troca né? o sapato, você dá uma olhada o que tem dentro e no diabético isso não acontece. Então, o diabético é capaz, às vezes, de andar machucando um calo ou até mesmo já vi casos de andar em cima de um prego e não sentir. E daí aparecem as ulcerações, né? Então, as ulcerações, as feridas, elas são esse conjunto da insensibilidade com a falta de circulação, ou seja, o nervo fica insensível, o paciente não sente, vai lá e faz o trauma. E em contrapartida não tem sangue para cicatrizar essa ferida. Então são pacientes que têm feridas de difícil cicatrização, que muitas vezes a gente tem que usar recursos da medicina mais moderna para tentar fazer com que aquele pé cicatrize. Doutora, e quais são os sinais que indicam que o sistema vascular ele está sofrendo essas alterações também, né, por conta do diabetes? Então, um sinal assim que às vezes as pessoas não atribuem a essa falta de circulação do diabetes é a dificuldade para caminhar. E é assim bem característico. O paciente que tem falta de circulação na perna, ele não consegue caminhar longas distâncias. Então, ele sempre vai ter dor com determinada distância. Por exemplo, ando 2 quadras, minha panturrilha dói, tenho que parar. Daí eu consigo andar de novo mais 2 quadras. Esse é um dos sinais, assim, vamos dizer, no início do problema, né? Antes, às vezes, até do pé ficar lá insensível, de acontecer todo o restante dos desfechos. Então é importante ficar atento a isso, né? Se você fez uma caminhadinha e não é preguiça, é dor, ainda, doutora, já está na hora, de repente, de procurar um especialista, conferir. Mas, doutora, e quais que são os exames que devem ser feitos para verificar como o diabetes está interferindo aí nessa circulação sanguínea? Como que ele já está ali? Então, no próprio exame, no exame físico habitual nosso, a gente já consegue identificar muitos problemas, né? Como alterações dos pulsos na perna, essa questão da sensibilidade, com um teste que a gente faz, né, do monofilamento, de testar a sensibilidade do pé. Os pacientes também perdem a sensibilidade vibratória, que é um dos primeiros sinais, a gente também consegue ver se perdeu essa sensibilidade da vibração. Então, o exame físico, a consulta com o vascular já ajuda muito nesse sentido. E fora isso, a gente tem exames de imagem, como o ultrassom Doppler e o laboratorial, porque é muito importante ter a glicemia controlada para fazer um controle de todo o restante, né?
Uhum. Então, por isso que é importante você procurar um especialista. Você viu, na primeira consulta, você já consegue identificar também, como a gente falou no começo aí da entrevista, a prevenção. Já vai saber se tem, qual grau está, o que está acontecendo, o que vai fazer ali também, porque daí pode surgir várias outras doenças também, né, doutora? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das principais doenças, as complicações, né, vasculares, que o diabetes pode interferir também ali, né, na saúde. Então, o diabetes ele é uma das principais causas de amputação, né, na cirurgia vascular, justamente por causa dessa diminuição da circulação dos membros. Mas ele também pode causar o AVC, por causa do entupimento das carótidas, ele pode causar infarto, pode causar doença renal e a cegueira, né, característica também do diabetes. Isso tudo é por afetar os vasos sanguíneos. Doutora, a senhora falou aí da amputação dos membros, né? E ela está ligada, então, bastante à diabetes. Me explica mais um pouquinho para a gente sobre isso daí, para as pessoas entenderem que é um assunto sério que a gente está falando aqui, gente, a diabetes. Não é uma brincadeirinha ali, porque daí se chega num ponto desse é porque a situação já está crítica ali, né, doutora? Bem importante isso que você falou, Mauro, porque muitas vezes as pessoas não levam tão a sério o diabetes, porque o diabetes ele demora para dar sintomas, às vezes do diagnóstico até isso que a gente está dizendo são 10 anos, né? Mas são 10 anos silenciosos que às vezes não motiva a pessoa a ir lá procurar uma ajuda e quando ela vai é porque a doença já se instalou de uma maneira irreversível, então por isso que é bem importante o que a gente está conversando hoje aqui, né? E a amputação, ela acontece porque essa ferida que se abriu, ela não vai cicatrizar. E além de tudo, se o sangue não chega também as células de defesa, ou seja, esse paciente ele não tem uma defesa para a infecção. Então, a ferida aberta, infectada, sem circulação, se a gente não consegue fazer um resgate dessa circulação através do cateterismo, através das cirurgias, normalmente não vamos ter sucesso na cicatrização desse pé. E claro, a gente tenta de tudo aqui, a medicina hiperbárica também é uma grande aliada nessa questão do pé diabético, né? Mas no fim da linha, às vezes a única opção que a gente tem acaba sendo a amputação. E o diabetes hoje é a principal causa de amputação do membro. Às vezes um dedo, né? Uma parte do pé, começa assim, mas às vezes até do membro inferior como um todo. Depende do estágio, por isso que a gente volta a falar aí. A prevenção, os cuidados, você procurar aí o especialista, entender o que está acontecendo. Dor nunca é normal. Sentiu alguma dor estranha ali, cuida. Doutora, mas o que o paciente deve evitar, então, para não correr esse extremo, né, da amputação de um membro? É fazer essa prevenção antes também? Exatamente, é a prevenção. Aqui a chave é a vida saudável, a atividade física, não fumar, manter a pressão controlada, manter a glicemia controlada, tá sempre fazendo check-ups, né? E esse conjunto é que vai fazer com que a gente consiga controlar as complicações vasculares. E isso tem a ver também bastante com a alimentação também, Totalmente. né, doutora? Que é importante a gente falar também, porque o diabetes sabe que ele tem que ter um controle ali. Exatamente, não é só às vezes o açúcar diretamente, né? Mas tudo aquilo que a gente ingere que vira açúcar depois, né? Os próprios carboidratos. Então, tudo isso tem que ter um controle ali também. Mas, doutora, essas dores nas pernas, na panturrilha, elas podem estar sempre relacionadas ao diabetes? Porque que esse é um dos primeiros sintomas que as pessoas devem ficar atentas, assim, como ela falou. Você ligou a TV e agora, no começo do programa, ela falou, andou 2 quadras, deu uma dorzinha, você parou, aí andou mais 2... Já é um sinalzinho ali, né, doutora? Isso é um sinal clássico da doença arterial obstrutiva periférica, né? Então, quando a gente fala de doença arterial obstrutiva periférica, a gente está falando de todos os fatores de risco para a aterosclerose. O diabetes é um deles, mas às vezes a pessoa que é hipertensa, que fuma, tabagista também tem muito esse sintoma, né? Então, esse já é um sinal de falta de circulação ali para o membro. Doutora, e no tratamento vascular, como o diabetes ele pode interferir na melhora desse paciente? O controle da glicemia que é essencial, porque a gente fala que é glicação, né? Através do acúmulo da glicose no vaso é que predispõe tudo isso que a gente está falando. Então, você ter um controle glicêmico, controlar, e aqui eu falo sempre para os pacientes que não é só medir lá o destro todo dia, eu faço a medida todo dia de manhã e tá boa, mas não é só isso, né? Porque tem uma variação grande ao longo do dia, então por isso que é importante aqui a avaliação com o especialista, que é o endócrino, aqui a endocrinologia com a vascular caminha muito junto, e é muito importante aqui fazer o controle glicêmico, a gente diz que a hemoglobina glicada, que é aquela média dos últimos 3 meses do paciente, é bem importante para saber se o tratamento está adequado, se a dieta está adequada, se as medidas estão surtindo efeito.
Doutora, e agora, ligado aí o pós-Covid, a senhora tem percebido aí que as pessoas de repente abandonaram o tratamento ou de repente não cuidaram da diabetes? Como a senhora está sentindo esse retorno agora dessas visitas ao consultório? Olha, tá muito comum um relato de acabei ficando mais depressivo, mais triste, não saía de casa, descontei na comida, descontrolou o diabetes ou porque tinha medo de ir até o médico, então ficou sem ajuste de medicação. Então, realmente é uma coisa que a gente está notando mais agora, que os pacientes estão, sim, com um diabetes mais descompensado. E o COVID, ele aumenta a glicemia, então também tem casos que desenvolveram o diabetes pós-Covid, né? Fica com um tempo ali com a diabetes descompensada, ou nem tinha, às vezes, antes, e começa a ter medidas glicêmicas maiores. Que já dá mudanças, né? Muitas pessoas estão percebendo essa mudança também. E é isso que a gente fala, você é um reloginho, você se conhece, então percebeu qualquer mudança no seu corpo, porque como a Covid é uma doença nova ainda nesses últimos 2 anos, ela acaba, às vezes, mexendo na sua imunidade, fazendo aparecer doenças que, às vezes, você não tinha, às vezes, destruindo outras também, né, doutora? Exatamente. É bem complicado ainda, mas o importante é sempre vocês ficarem atentos aos sintomas. Mas, doutora, quais os principais cuidados que o paciente diabético ele deve ter com o sistema vascular, que ele tem que ficar atento ali, que não dá para descuidar? Olha, eu acho que a dica aqui que vale ouro é o pé, né? Porque, como a gente falou, o pé ele fica insensível, então começou a ter sintomas no pé, tem que procurar. E todos os dias o pé do diabético ele deve ser inspecionado. Então tem que olhar no meio dos dedos, ver se não tem nenhuma frieira, observar se aquele sapato que você está usando não está gerando algum lugar ali vermelho, que já é um sinal de que vai aparecer um calo. Então o pé é a principal parte do corpo a ser cuidado quando a gente pensa em assuntos vasculares. E assim, doutora, o que tem que ficar importante também é para não deixar fazer nenhuma ferida, porque essa ferida que pode se tornar o grande causa ali, de repente, da amputação. Como nós falamos da amputação, é a ferida que pode gerar tudo isso, né? O paciente não vai notar essa ferida se ele não olhar o pé, porque ele não sente dor, né? Então, por isso de inspecionar o pé todos os dias, porque um calo já pode ser um sinal de alerta. Opa, aqui está ficando frágil, amanhã já tem uma rachadura, no outro dia já tem uma infecção e às vezes quando o paciente vai ver a infecção já subiu, né? Já está na perna, na coxa e até às vezes mesmo ameaçando a vida do paciente. É por isso que eu volto a falar para vocês aí de casa, né, gente, ficarem atentos a esses sintomas, que a diabetes não é brincadeira, como ela viu, são vários sintomas que você pode ter, às vezes acaba não percebendo, tal, alimentação, por isso que a doutora ainda comentou aqui com a gente que é importante até você fazer um exercício, que através do exercício vai percebendo também, né, doutora? Com certeza. Então, vamos ter esses cuidados aí. Mas, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente também da importância, né, como a gente começou aqui no programa de hoje, das pessoas se preocuparem com a diabetes, que não é uma coisinha simples, não, que às vezes fala assim, não é para quem come muito doce. Não é, né, tem um fator genético, né? Tem pessoas que mesmo tendo uma dieta controlada, vai ter dificuldade de controle do diabetes só com alimentação, por exemplo. Às vezes vai precisar mesmo da medicação e eu sempre falo, tem que confiar no especialista que você se cuida, se consulta, porque se ele te indicou a medicação, se ele te indicou uma insulina, é preferível ter esse controle do que depois acabar sofrendo com essas situações que são irreversíveis, quando já tem comprometimento do olho, quando já tem comprometimento renal, do coração ou mesmo do cérebro, não tem mais como reverter, né? Então, por isso que aqui é muito importante prevenção. É isso aí. Então, gente, vamos se cuidar, vamos se prevenir. Como a doutora explicou aí, né? Não custa, é uma prevenção. E se você está fazendo o tratamento, não abandone seu tratamento. Que, como a gente falou, você cuidando, tomando os medicamentos certinhos aí, então você vai ter uma melhora boa também. Não vai precisar, se Deus quiser, chegar num caso desse de amputação, né, doutora? Isso aí. Gratidão, obrigado. Bom retorno aí para o consultório.